Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma terça-feira, dia 27 do mês de outubro, a última terça-feira de outubro. Eu quero levá-los à leitura de Isaías capítulo 45, do verso de número 20 ao verso de número 25, para a nossa meditação na noite de hoje. O 20 diz assim: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem, desde aquele tempo, o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Meus queridos, neste trecho de Isaías, que nós acabamos de ler, 45, de 20 a 25, mais uma vez, o profeta apresenta um outro ataque contra a idolatria. A gente vê isso nos versos 20 e 21. Ele já houvera feito isso no passado. Isaías é um profeta que chama a atenção das pessoas quando ele diz, por exemplo, que o homem vai até a floresta, até a mata, corta uma árvore, traz o tronco para dentro de sua casa. Desse tronco ele corta um outro pedaço e faz uma imagem de escultura. A essa imagem ele venera, a essa imagem ele dirige culto, a essa imagem ele adora. E o resto da madeira ele usa para alimentar o fogo, que vai assar e que vai cozer o seu alimento. O profeta chama-nos a atenção aqui no verso de número 20 e 21, justamente para esse fato, quando ele diz que pessoas carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. O Salmo 115 fala contra a idolatria, que a Bíblia é toda contra a idolatria, chamando a atenção para o fato de que os deuses, as imagens de escultura, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, não apalpam, têm pé, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, precisam ser carregados. E o salmista, no Salmo 115, ele vai mais longe, porque ele diz: tornem-se semelhantes a esses deuses, que não falam, não veem, não ouvem, não cheiram, não apalpam, não andam. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Aqui em Isaías, queridos, nós temos o que podemos chamar de 3 advertências, ou 3 colocações do profeta. A primeira é essa, contra a idolatria, nos versos 20 e 21, como lemos e falamos. Segunda, os gentios que sobrevivessem ao juízo que sobreviria às suas respectivas nações, são aqui convidados a abandonarem a sua
louca adoração de deuses imaginários e fúteis e virem pela fé para o único Deus verdadeiro, que é o único que pode realizar o que predisse e que é o único que pode salvar do pecado e da morte. E aí, se essas nações se voltam para o Senhor, vêm para Deus, são salvas. As pessoas são transformadas. Todas as nações estão aqui incluídas neste convite, mesmo as mais remotas, as mais distantes. Elas podem ser salvas simplesmente olhando para o Senhor pela fé como o único Deus verdadeiro e salvador. E aí nós temos o que podemos chamar de um terceiro grupo da mensagem do profeta Isaías no capítulo 45, de 20 a 25, que são os versículos finais, em que os exilados que Deus havia muito tempo determinado que levaria todos os povos do mundo à sujeição e obediência a ele, as nações já estão convidadas a se voltar, mas aqueles que se rebelassem como inimigos de Deus seriam punidos. Então, o primeiro grupo da profecia são aqueles que estão envolvidos com uma idolatria fútil, inútil, que não salva, que não pode fazer nada. Segundo, as nações que são convidadas a abandonarem essa idolatria e se voltarem para o único e verdadeiro Deus vivo, atuante, que é o Deus de Israel, para que elas se convertam e sejam salvas. Terceiro, aqueles que são inimigos de Deus e eles seriam destruídos. Vejam, falamos sobre os versos 20, 21 e 22. Olhem o verso 23. O que é justo. Esse trecho ele é colocado em cumprimento do compromisso convencional de dobrará todo o joelho. Essa é uma profecia que tem uma referência bíblica lá no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que naquele dia, no dia do juízo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está em Filipenses 2, 9 e 10. Aqui é uma profecia desse dia, quando Isaías apresenta, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, o que acontecerá num determinado dia preparado por Deus. No versículo 24, nós entendemos que serão envergonhados porque descobriram, as nações serão envergonhadas, ou aqueles que são inimigos de Deus serão envergonhados, porque eles descobriram que apostaram toda a sua vida, a vida toda, numa mentira, que é a idolatria, que é fútil e que é inútil. E o texto diz que não pode salvar. Então eles serão enviados à condenação eterna. Por isso o versículo 24 termina dizendo, serão envergonhados todos que se irritarem contra o Senhor. E o versículo 25, quando fala, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, nós precisamos interpretar essa descendência de Israel a partir de dois fatos bíblicos absolutamente verdadeiros e significativos. O primeiro diz respeito à descendência física ou consanguínea. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, que gerou seus 12 filhos, e assim sucessivamente. Então, os israelitas são filhos de Abraão, que é o pai físico, sanguíneo da nação de Israel. O segundo, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 7, nós temos uma afirmação de que os que creem no Senhor pela fé são filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então vejam, ele é o pai biológico da nação de Israel, mas ele é o pai da fé daqueles que creem no Senhor. Então, descendência de Israel física, biológica, descendência de Israel espiritual pela fé. Essa descendência
todos aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, são reconhecidos como filhos de Abraão. Isto é o que nós temos aqui no versículo de número 25, que diz que será justificada a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então, 3 momentos da profecia de Isaías 45, de 20 a 25. O primeiro falando que a idolatria é absolutamente inútil, não serve para nada, não salva, não muda a vida de ninguém. E aí, aqueles que seguiram as suas vidas adorando a idolatria serão envergonhados porque entenderão que não valeu de nada tudo que fizeram na vida, em função da idolatria. O segundo grupo, Deus chamando as nações para abandonar isso e dizendo que se elas se voltassem para Ele, Deus, seriam salvas, seriam transformadas. E terceiro, dizendo que os inimigos serão destruídos naquele dia. Essa é a mensagem de Isaías 45. Que Deus nos abençoe, que o seu Espírito Santo nos console, nos conforte, nos dê paz, proteja-nos, que a boa mão do Senhor preserve a nossa integridade física, emocional e espiritual. Boa noite, Deus nos abençoe. Amém, queridos.